Toda história tem um propósito e aqui elas preenchem vidas. Essa é a nossa websérie que vai contar histórias de mulheres voluntárias, de pessoas que, através do cuidado, colocam um propósito na sua vida. E a Plastrela, através do seu projeto, cuidando de pessoas, cuidando do meio ambiente, olhando para a sustentabilidade, põe essa websérie no ar. E você é nosso convidado. No episódio de hoje, vamos conhecer duas histórias de parceiros do propósito da Plastrela. O Preenchendo o Propósito traz no episódio de hoje a Liga de Combate ao Câncer de Estrela, onde vamos conhecer a história da nossa presidente, Annelise Elisete Jung Hauptmann. Será que eu pronunciei certo? E também da Liga de Combate ao Câncer de Lajeado, a Marione Terezinha Scheid-Hopp. Então, hoje teremos muitas histórias com propósitos no episódio de hoje. Muito bem-vindas, meninas, e estamos aqui hoje para conversar com vocês, para conhecer histórias que vocês, ao longo da vida, ao longo dessa trajetória dentro das ligas, puderam impactar pessoas, puderam fazer diferenças. Então, eu queria que vocês se apresentassem, contassem quem vocês são, para que a gente possa aí sintonizar, né, com a nossa audiência, que pode nos acompanhar pelo canal da Plastrela no YouTube, no Instagram e também nos canais da Liga de Combate ao Câncer de Estrela e de Lajeado. Sejam bem-vindas. Obrigada. Eu sou Annelise Hauptmann, então, presidente da Liga aqui de Estrela. Este ano eu completo 20 anos como voluntária da Liga. Bom dia, pessoal. Eu sou a Marione Hopp, tá? Para encurtar o nome. Eu estou na Liga faz quase 10 anos já. Estou envolvida nessa causa que eu acho assim que muito, muito importante e que a gente é tocado no momento em que tu vivencia, que tu tá lá com as pessoas que estão passando por esse momento tão difícil. Então, eu fui sensibilizada e hoje estou há quase 10 anos já na Liga, hoje como presidente. Certo. E vocês trazendo assim que foram sensibilizadas, foram tocadas, nós aqui na Plastrela também fomos tocados ao conhecer a história, os projetos de vocês e como vocês alcançam pessoas e fazem através desse trabalho voluntário, que a gente sabe que envolve muitas pessoas, diferença na vida de pessoas que hoje são pacientes ou que em algum momento foram pacientes aí oncológicos. E as pessoas devem estar querendo saber como é que a Plastrela se conecta com as ligas, o que a gente faz, considerando que nós somos uma empresa que trabalha aí com a diversidade de muitos produtos ligados ao plástico, né? E a gente sempre fala, será que o plástico é o vilão da história? E a gente, através dessa conexão com as ligas, a gente consegue mostrar, dizer para as pessoas, contar histórias de propósito e que o plástico não é um vilão, que sim, ele traz muita potência, muito resultado na vida das pessoas. Hoje, dentro da Plastrela, nós trabalhamos com embalagens flexíveis, que estão presentes na casa aí de muitas pessoas, através de diversos tipos de produtos. Mas aqui com as ligas, a gente chega a muitas pessoas de outra forma, né? E hoje a gente quer falar de um trabalho muito bacana, que são as próteses mamárias, né? Que são desenvolvidas de forma voluntárias aí com as ligas. E imagino que as pessoas possam estar curiosas como é que uma empresa de plásticos e as ligas começam a fazer essa conexão. E a gente quer contar para vocês. Nós temos aqui na Plastrela o resultado do processo de produção, que quando a gente faz as embalagens, há um resíduo, aí, uma sobra, né, desse processo, que a gente chama aqui de aparas. Essas aparas são reprocessadas, e a gente tem aqui depois para mostrar isso, são reprocessadas e elas se transformam. Eu sempre costumo dizer, sabe o que, pessoal? Sabe aquela bolinha de sagu? Todo mundo conhece sagu, né? Aquela bolinha de sagu, parece uma bolinha de sagu, que é o polietileno. E ele é usado dentro das próteses. E eu queria que vocês contassem como isso chega para vocês, como as próteses são feitas dentro de cada liga, porque a gente sabe que cada uma tem seu estilo,
estilo, e isso é bacana, né? Mas a gente quer ouvir isso de vocês. Annelise, tu pode contar para nós? Bom, nós da Liga de Estrela, então a gente já há bastante tempo tem essa parceria, né, com a Plastrela para fazermos as próteses. Tem aqui esse modelinho que a gente faz, que as mulheres encaixam dentro do sutiã no período que elas estão sem a mama, que não fizeram a reconstrução, e com isso devolve a autoestima para elas, elas não se sentem mutiladas, porque quando elas colocam uma roupa, o seio está normal, dos dois lados, né? Então, isso é muito importante, parece uma coisa simples, mas que dá uma autoestima muito grande para as mulheres. E já, então, há bastante tempo a gente faz isso e distribui, tem uma das nossas voluntárias que confecciona as próteses. Quando as mulheres chegam até na Liga, elas dizem o tamanho que elas usam e ela confecciona num material gostoso, assim, numa malha, que não vai irritar a pele, que não vai dar alergia, para elas poderem fazer esse uso dessa prótese e, com isso, devolver um pouquinho da autoestima para essa mulher. Que bacana, isso deve ser muito gratificante, né, Annelise? E Marione, conta para nós como é para vocês lá na Liga de Lajeado. Olha, assim, ó, continuando o que a Annelise falou, também começa assim também, tá? Isso é um carinho muito grande que a Plastrela está fazendo com as ligas, no momento em que ela fornece esse material, assim, ó, ele parece assim, ó, vamos dizer, insignificante, mas ele é muito, muito importante para as próteses, né? No momento em que ela vira o enchimento da prótese, tá? É uma coisa tão simples, mas que faz muita diferença. Até vou dizer assim, ó, a Liga ela até já tentou outros materiais, mas não tem nenhum que se compare com o polietileno que a Plastrela nos fornece. Tá? Então, Marione, e outra coisa, é um material difícil da gente conseguir no mercado, né? Exatamente, tem mais não isso. Vai ali em qualquer lugar e compra. Então, é material difícil de conseguir. E através dessas parcerias, assim, da parceria da Liga com a Plastrela, das ligas com a Plastrela, a gente tem acesso a esse material, que ele é muito difícil de conseguir. No momento, essas próteses, para quem não faz a reconstrução, elas fazem muita diferença. E a Plastrela, assim, olha, tá de parabéns com esse trabalho que está fazendo conosco, com essa parceria que a gente conseguiu formar. Que legal quando tu traz, Marione, que o câncer não é o fim, né? E assim é o que a gente consegue perceber, que ali é muito ao nosso propósito, que quando tu tem um resíduo num processo de produção, né, que seria a sobra, no nosso caso aqui a para, não é o fim. Ali a gente começa e dá, né, possibilidades para que algo bom possa ser feito. E eu queria também ouvir de vocês, assim, porque lá no dia a dia, quando chega, né, os pacientes, que vocês mostram para elas a possibilidade, né, de usar uma prótese, aquelas que escolhem ou às vezes até não podem fazer uma reconstrução, como é que elas recebem isso? Como é para elas saber que tem essa possibilidade? Se tiver alguma história, claro que a gente não vai trazer nomes, mas histórias afetivas que vocês têm com esses momentos, se vocês pudessem contar para nós. Eu tenho que dizer que é uma alegria para elas quando elas chegam, e muitas vezes elas já vêm por indicação do próprio médico, do centro oncológico. Lajeado é o centro regional, né? Então acredito que tenha muita orientação lá a esse respeito, de onde procurar essa ajuda, onde elas conseguem. Então elas já vêm com essa intenção de buscar essa prótese, que lá no hospital já indicaram, que isso vai trazer um conforto para ela, vai trazer essa autoestima para ela. Então elas chegam já até nós, assim, encaminhadas, ou já estão lá num processo que nós estamos auxiliando, e nós falamos que a gente tem os turbantes para emprestar, temos perucas, temos as próteses. Então, quando elas chegam, elas sabem que elas vão ter ali à disposição para esse auxílio. Com certeza, isso aí mesmo, né, Annelise? Então, assim, elas vêm já orientadas e, assim, ó, não é alguém que falou, elas comprovam na prática o quão confortável elas conseguem se sentir, o bem que traz para elas o uso dessas próteses. A autoestima delas se eleva, né? Reflete diretamente na autoestima. E eu acho que, assim como nós, eu acho que a Plastrela também, a gente consegue fornecer 2 próteses sempre para elas, né? Claro, porque isso também precisa ser lavado, né? Então, isso aí é uma coisa assim que, para nós, é muito gratificante, para todos nós. Então, devem ter várias, assim, histórias tem várias,
certo? Mas todas elas são muito emocionantes, são muito peculiares. Cada uma tem alguma coisa, né, para falar sobre isso. Como é que chegou lá? Como é que, né, a sensação que teve e o reflexo na autoestima delas. Sério, a gente tem falado aqui, né, que toda história tem um propósito e aqui elas preenchem vidas. E eu gostaria de saber agora como o propósito de vocês, dentro das ligas onde vocês atuam, acontece. Porque, assim, como é que vocês chegam na liga? Aqui a gente tem as voluntárias, aí aqui a gente está para ouvir hoje histórias de voluntárias. Como vocês chegam na liga? O que fez vocês se conectarem com essa causa? O que faz vocês permanecerem nessa causa também? Bom, como eu falei, já estou há 20 anos na Liga. Eu sempre me dediquei muito ao trabalho voluntário, desde a época de escola do meu filho. Comecei lá na escola, ajudando com chá, em festas juninas e tal. E o trabalho voluntário, ele cativa a gente. Quando a gente consegue ver, assim, com pouco que tu faz, o quanto tu consegue transformar, seja numa escola, numa comunidade. E quando eu entrei para a Liga, foi através de convite de umas amigas que já faziam parte da Liga, me apaixonei pela causa, por poder ajudar as mulheres e homens, né? Mas essa causa tão importante, num momento tão difícil, que as pessoas estão tão fragilizadas, a gente poder ajudar de alguma maneira, transformar o dia da pessoa num dia melhor, conversar com ela. Então, isso é apaixonante, né? A gente, quando realmente se engaja na causa, a gente vira uma paixão e não pensa em sair da Liga, porque realmente é uma causa assim, muito emocionante, são muitas histórias, cada assistido é uma história diferente, cada um tem uma necessidade, cada mulher, cada homem, cada família tem uma necessidade. Às vezes, assim, não é só a pessoa que está no tratamento que precisa de auxílio, a família que vem lá. Nós temos a nossa secretária na sala que faz esse atendimento. E muitas vezes o familiar vem lá, ele precisa mais conversar do que propriamente pegar o vale farmácia. Então, ele precisa de uma faca, ele também está num momento difícil, né? A família toda adoece quando alguém está doente. Então, isso motiva a gente a todos os dias estar lá trabalhando, batalhando atrás de recursos para poder manter a Liga, para poder dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas nesse momento delicado, difícil, mas que a grande maioria supera. Que lindo tu dizer que chega porque gosta do trabalho voluntário, né? Muito interessante. E também acredito que possa motivar outras pessoas, porque às vezes a gente quer ajudar, quer se conectar com uma causa, como nós aqui na Plastrela, né? Nos conectamos com várias causas ligadas ao meio ambiente, às questões sociais, e a gente às vezes não sabe como ajudar. Então aqui tem, né, uma possibilidade através de pessoas que precisam de apoio, de ajuda. E Marione, você, como é que se conectou com a causa? Bom, a minha história começou, eu acho que desde sempre, porque eu sempre tive essa coisa de, eu preciso ajudar. Eu sempre gostei de ajudar. E então eu recebi esse convite para participar da Liga através de uma das voluntárias e eu, assim, finalmente caiu a minha ficha. Me deu aquele estalo, é aí que eu vou poder fazer a diferença na vida das pessoas, vou poder ajudar mais. E então, realmente daí preencheu aquele meu vazio, que eu sempre pensava, poxa vida, assim, como é que eu posso ficar indiferente, como é que eu posso ser feliz se tem pessoas que estão ali precisando, que tem pessoas que, com a minha ajuda, poderiam ser mais felizes, poderiam superar alguma dor. Então, todo mundo tem alguma pessoa na família com câncer. Eu acho que hoje em dia mais ainda. Eu acho que algum amigo, algum familiar, algum conhecido. E é uma doença que ela judia muito. Então, eu acho que fazer a diferença nessa vida das pessoas dá um propósito não só para elas, como para a gente. É aquela velha máxima, quem mais recebe somos nós. Então, tu vê uma pessoa que conseguiu, que está ali lutando e que tu está conseguindo ajudar ela de alguma forma, através das próteses, através de perucas, no fornecimento de uma cesta básica, de uma bolachinha, que é o que a gente fornece no hospital, ali, pessoas que chegam ali sem ter comido nada. É o primeiro contato que elas têm com o alimento e para elas aquilo faz uma diferença, junto com uma mensagem de motivação.
isso, assim, ó, não tem preço. Então, eu acho que hoje em dia a sociedade está um pouco no... A gente fala muito, mas faz pouco. Eu acho que está na hora da gente realmente começar a fazer, não só falar. A gente precisa ser proativo. A sociedade, a gente está numa sociedade que está precisando muito, está muito carente de voluntários. Hoje em dia, essa questão do voluntariado, a gente sente muito no dia a dia, né? Está fazendo falta de mais pessoas se engajarem nesse sentido. Então, vamos pensar, como é que eu posso ser feliz se tenho o meu próximo que está ali passando uma necessidade? Então, são coisas mínimas que tu pode fazer, não só, às vezes até a pessoa que está ali, ela não consegue fazer a comida para ela está fragilizada, vai lá, oferece um prato, vai lá, oferece uma marmita. Então, como a gente já viu assim de exemplos que conseguiram fazer diferença nesse sentido. Mas na Liga, acho que a gente está muito carente de voluntários e a gente faz um apelo até, pessoal, vamos ajudar. É tão bom, vocês não têm ideia de quão importante. E a Plastrela vem ao encontro disso, né? Ela, no momento em que ela fornece uma prótese, ela está fazendo o papel dela dentro desse contexto todo. Então, é isso aí. Eu vim tocada por essa necessidade de ajudar o próximo. E eu, mesmo depois que eu não estiver mais na presidência, eu quero continuar, eu vou continuar ajudando, que eu acho que tem muito trabalho para ser feito. A gente sabe o quão trabalhoso é, mas o quão gostoso é. Como é bom, como a gente se sente bem, né? As amizades que a gente faz entre as voluntárias, a amizade com muitos assistidos, porque sempre tem alguns que te tocam mais, que tu fica mais próximo quando tu faz as visitas. Mas falando do voluntariado, eu queria completar um pouquinho o que a Marione falou, a importância de pessoas, mas um voluntariado consciente. Porque a gente viveu um tempo atrás também um modismo de voluntariado. Todo mundo queria ser voluntário de alguma coisa, estava na moda. Eu sou voluntário, faço voluntariado consciente. A gente tem que saber que quando está entrando por uma entidade, aquela entidade está contando contigo. Então, que eu vou lá, que pelo menos um pouquinho do meu tempo eu vou ter que dispor. Seja um dia indo trabalhar, seja vendendo algum cartão que aquela entidade precise. De alguma maneira, eu tenho que ver onde eu consigo ajudar, o que eu posso ajudar. Então, quando eu chegar lá, eu vou dizer, eu posso ajudar nisso. Não chegar querendo ser voluntária, mas nunca poder fazer nada, que aí não adianta números, né? A gente não precisa só de números, a gente precisa realmente do voluntariado efetivo. A gente sabe que as pessoas têm rotinas diferentes, que nem todas têm a mesma disponibilidade. Mas pensar na minha rotina hoje, o que eu consigo ajudar, e ser transparente nesse sentido, né? As ligas têm várias frentes de trabalho. E assim, ó, tem que ver onde é que eu consigo me encaixar. E no momento em que tu te encaixa, eu acho que aquele momento ele tem que ser assim, ó, de coração mesmo. E vamos lá, sabe? Eu acho que é muito importante, porque a gente está ali, tem muita gente que a gente, vou dizer, né? É assim, ó, tá ali só para tirar foto, mas não é, gente. A gente precisa mais, né? Precisamos mais. Do voluntariado consciente. Eu acho que a palavra que tu trouxe, Annelise, voluntariado consciente, a Mariane disse assim, essa coisa de poder fazer, querer estar lá. Eu vejo, a gente tem falado hoje numa sociedade que talvez esteja um pouquinho doente, as pessoas não estão sabendo, não estão encontrando seus propósitos, saber o que fazer. Ajudar o próximo pode ser terapêutico, não é? Pode ser, muito não é terapia, mas é terapêutico, né? Do ponto de vista de fazer com que tu te sinta melhor a partir de algo que tu entrega, que é o que também a gente tem buscado aqui minimamente em algumas ações que a gente vai tocando as pessoas internamente dentro da Plastrela para que elas também possam entregar lá fora, né? Porque nós somos uma indústria, a gente produz e a gente sabe que tem que ter responsabilidade social. É através, né, de poder fazer parte de um projeto como esse das ligas, mas é também de conscientizar as pessoas sobre suas responsabilidades enquanto indivíduo, o que eu posso fazer de melhor para o próximo que está ali na minha frente, como eu posso tocar alguém através de uma ação simples, como tu disse, de cozinhar um prato de comida, de levar uma bolacha, né? E daí eu já queria que vocês me dissessem como as pessoas podem se conectar com a Liga, tanto de Estrela quanto de Lajeado, para atuar como voluntário.
Bom, assim, é só chegar assim até na Liga. Nós temos lá a nossa sala aberta todas as tardes, né? Da 1h30 às 17h30. Conversar com a nossa secretária lá e daí a gente marca um encontro. Normalmente eu que vou conversar com a pessoa que quer ser voluntária, né? Para explicar realmente o que é o trabalho da Liga, as ações que a gente faz, para ela ver onde ela consegue realmente auxiliar. Porque, como eu falei, o voluntariado tem que ser consciente, né? Eu tenho que estar com vontade de querer ajudar, mas ver dentro da minha rotina o que eu posso fazer. E eu digo que todo mundo pode fazer. Que, como a Marione disse, são diversas frentes na Liga. Então, em algum momento, alguma coisa eu posso ajudar. Eu só preciso ir de coração aberto, realmente com boa vontade, para estar lá auxiliando. Exatamente. Voluntariado é compromisso, gente. Eu acho assim, ó, a Liga, voltando só um pouquinho, tá? A Liga não é terapia, tá? Ela pode ser terapêutica, mas ela não é terapia. Então, assim, ó, se está precisando de alguma ajuda, procura um terapeuta. Mas vai para a Liga com responsabilidade e, com certeza, isso vai refletir na terapia. O reflexo é direto na terapia dela. Então, no momento em que ela começa a achar sentido na vida das pessoas, dela mesma e das pessoas, olha, isso vira a chave, tá? Isso vira uma chavezinha dentro da gente. Mas tem que ter responsabilidade, compromisso, porque a gente conta com esse voluntário. Isso é muito importante. Então, as vias de entrada é como ela mesma disse, né? Como a Annelise disse. É só chegar lá na Casa Rosa, ou então através de alguma voluntária. Eu entrei através de uma voluntária, inclusive foi através da Leia, né? Foi ela me convidou e ela que me levou até a Casa Rosa. Eu fui lá, né? Fui conhecendo e aos poucos, então, realmente, eu fui entrando de cabeça. Mas, assim, ó, a gente precisa de voluntário consciente, e porque a Liga é compromisso, a gente precisa. Mas é um compromisso muito prazeroso, gente. É compromisso, bom, mas né? é muito bom. Tu falaste que tu foi através das mãos de alguém que te convidou. E imagino que talvez as pessoas que estão nos escutando, estão nos vendo, podem pensar o seguinte: será o que eu vou fazer? E daí vocês falaram também que são diversas frentes. Penso que não precisa saber muito bem, é só estar disposto, é isso? Tem que vir disposto. É o que a gente falou, de coração aberto, com boa vontade, de realmente querer ajudar o próximo. Isso que é importante. Trabalhar de alguma maneira, todos vão poder ajudar. Só tem que ter essa boa vontade, realmente estar com o coração lá aberto, querendo auxiliar as pessoas, porque de alguma maneira tu vai te encontrar dentro da Liga. Como vocês falaram que são diversas frentes, quais são essas frentes que hoje existem dentro das ligas, tanto em Estrela quanto Lajeado? Eu sei que às vezes podem ter projetos diferentes, de acordo com as necessidades dos pacientes, mas vocês podem falar um pouquinho quais são as frentes hoje que vocês estão atuando? Sim, a Liga de Lajeado, como é uma liga regional, ela tem uma estrutura um pouco diferente, com a Casa Rosa, com o acolhimento. A Liga de Estrela aqui, o que nós temos, as pessoas vão até na nossa sala, né? São recebidos lá pela nossa secretária, fazem um cadastro, vêm buscar a medicação como elas precisam. Nós fizemos visitas, então aí as voluntárias entram, né, fazer visitas. Não são todas as pessoas que gostam, mas tem pessoas que têm esse dom da fala, que gostam de fazer as visitas. A gente tem uma enfermeira que acompanha nas visitas. Nós temos o trabalho de separação de tampinhas que as voluntárias fazem. E aí a Plastrela novamente entra como uma parceira, que a Plastrela não só é um ponto de coleta de tampinhas, mas também fornece os sacos onde a gente coloca as tampinhas separadas para posterior venda. Então as voluntárias têm esse trabalho de separar tampinhas. Nós temos venda de produtos, então de camisetas que a gente vai vender, que tu vende entre as tuas amigas. Nós vamos, em determinados períodos do ano, normalmente em março e outubro, a gente faz ações dentro do mês da mulher e do outubro rosa no calçadão, então que a gente vai aos sábados vender camiseta, vender sombrinha, entregar material de prevenção. Então as voluntárias conseguem auxiliar nisso ali. A gente faz campanhas de arrecadação de alimentos também, temos que montar esses ranchos lá na sala, cestas básicas para distribuir. Então são vários trabalhos que tu pode auxiliar. Em algum momento, alguma coisa tu vai conseguir ajudar essa pessoa que está vindo até a Liga. Então, exatamente, Annelise, é bem isso aí. Eu acho que as ligas, elas têm um trabalho em comum, mas cada uma também tem as suas peculiaridades.
E, basicamente, assim, ó, é isso aí. A gente também trabalha daí com alguns eventos pontuais, né? Algum café, ou faz parceria com alguma outra entidade. E tem os pontos. Nós temos o nosso bazar sebo, nós temos o sebo também, que tem livros maravilhosos e assim por um preço muito convidativo, e é bom ao mesmo tempo que a gente recebe os livros, a gente também fomenta a leitura, que é outra coisa muito importante, o sair das telas, pegar um livro, e a gente tem um público bem legal assim que compra os livros, e é um dinheiro que entra limpo para nós, porque são doações, a comunidade ajuda bastante, mas estamos sempre recebendo livros. Temos os bazares também, que também são muito bacanas. É um momento em que a gente interage com a comunidade, a gente está ali interagindo com a comunidade, e assim, quem adquire um produto da Liga, ele não está comprando um simples produto, ele tá com aquele dinheiro, ele está ajudando alguém. Então, a gente também tem que mudar um pouquinho o pensamento. Eu acho que tu está ajudando alguém e, em troca, tu está levando um produto da Liga. Então, isso é muito... Aí tu consegue olhar diferente, tu consegue... É diferente, tu não está levando um mero produto. E também temos, no caso, as bolachinhas na Liga. Então, as frentes de trabalho são várias. E a gente pode ampliar, se alguém tiver alguma ideia, que a gente possa transformar isso em valores, ou então numa ação que faça diferença. A gente está bem aberto para isso também. Uma coisa que nós temos também, que eu acho que vocês também têm, é os encontros mensais com os assistidos que a gente faz na sala, né? Uma vez ao mês, então, a gente reúne, são convidados os assistidos. Não vêm todos, claro, porque alguns têm dificuldade, outros familiares trabalham, mas uma vez ao mês a gente tem um encontro com o assistido, que sempre vem, a gente procura trazer um profissional de áreas diferentes, ou então a nossa enfermeira conduz e faz uma dinâmica realmente para trazer o bem-estar para eles, para que eles possam sair um pouco do foco da doença e conversar entre eles também. A gente tem algumas voluntárias, assim, algumas assistidas de muito tempo, que elas não perdem os encontros, a menos que elas tenham alguma consulta, alguma coisa, porque elas adoram, porque elas criaram uma rede de amizade. São os vínculos, né, que se podem criar para além da questão da doença. Que eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente vê através do trabalho da Liga, e que a gente busca aqui na Plastrela também, que é fazer essa conexão para além da doença. Porque quando a gente fala da prótese, viver o processo oncológico deve ser algo muito dolorido, muito difícil, mas tu também conseguir ver perspectiva, ver a esperança, e é isso que a gente acredita que com esse projeto que a gente tem de apoiar a Liga através, né, do fornecimento da para reprocessada, que é o polietileno, para que vocês preencham vidas de verdade aí, nós nos sentimos conectados de uma forma positiva, de uma forma alegre, uma forma de trazer dignidade para as pessoas, que eu acredito que é o que o trabalho de vocês faz lá no dia a dia, sem dúvida nenhuma, né? É esse o ponto, né, de trazer um pouco de leveza para um momento difícil, né? Seja com uma prótese, seja naquele encontro que elas vão conversar, que a gente vai trazer algum profissional de maquiagem lá para fazer uma maquiagem nelas, então... Ou assim, na época de Páscoa, tu faz, vamos pintar os ovinhos como antigamente, no São João, tu faz uma brincadeira, uma pesca. Então, trazer esses momentos de leveza, essa alegria, sair desse foco da doença e ter um pouquinho de alegria, né? A Liga também tem esse grupo, né? As ligas têm esse grupo. E o nosso, ele funciona semanal. Porque assim, eles não abrem mão desse encontro. É um momento deles. Eles conseguem falar sobre a doença deles, eles se ajudam. Quando existe uma perda, eles são bastante resilientes. No momento em que tu tem uma perda, entra uma psicóloga. Normalmente, em seguida, já vem uma psicóloga para poder trabalhar isso com eles, o grupo, e olha, é muito bacana de ver. Então, eles não têm férias, eles não querem, assim, janeiro, fevereiro, hoje à tarde, inclusive, todas as terças-feiras à tarde, a gente tem esse encontro com eles, junto com uma assistente social ou algum outro profissional, que está ali para
conduzir essa tarde. É das 14 às 16 horas. Então, eles jogam bingo, existe, às vezes, um artesanato, uma pintura, dança. A gente tem um parceiro muito legal, que é o Romário Funkel. Ele é muito parceiro nisso. Então, eles dançam. Precisa ver assim, ó, como a autoestima deles fica no topo. E não só isso, e está ali também algum profissional falando sobre nutrição, sobre algum assunto que eles gostariam que fosse abordado ali. E realmente é uma família, aquilo é uma família, eles se sentem muito bem ali. Tem gente que abre mão de qualquer outra coisa, eles reservam aquele espaço, aquele tempo para isso aí, para tamanha importância. Que bacana isso que tu está trazendo, e tu trouxe uma palavra que eu acho que é muito importante a gente trazer aqui, porque a gente fala que na Plastrela a gente tem esse espírito de família, né? De querer com que as pessoas fiquem, permaneçam, as nossas ações são voltadas para isso. Como a família participa e se envolve porque, assim, como tu disse, ter alguém, né, na família que é paciente oncológico impacta toda a família. Como é a participação das famílias? Existem as famílias que vão lá para a Liga, passam a ser parceiras, voluntárias, participar das atividades? Algumas, mas uma minoria, mas é o próprio assistido que tem mais condições. Em geral, a família, quando alguém vem até nós, quando o assistido não tem condições, assim, mas às vezes é um familiar que ainda está trabalhando, que não tem tanta essa disponibilidade de estar participando, porque quase sempre é um filho, né, alguém assim. Então, o familiar vem, mas é menos, né? Mas é o próprio assistido nesse encontro. No encontro é o assistido que realmente vem. Às vezes tem algum assistido, então, que vem a esposa, o marido. Então, a gente tem um casal lá, que ele é nosso assistido, que a esposa sempre acompanha. Mas, assim, cada família é diferente, dependendo... São dinâmicas diferentes, de acordo com a disponibilidade da família naquele momento. A gente também tem mas tem um casal que vem, só que ela já se tornou uma voluntária da Liga. E ela vai ali e ela auxilia, né, no lanche, ela está ali em volta, mas ela já é voluntária da Liga. A gente tem uma história bem interessante para contar sobre essa questão da família. A gente teve, ano passado, uma paciente, inclusive no final ela acabou falecendo, mas antes disso, o marido dela, ela era uma pessoa bem apática, assim, para ela estava sendo bem difícil a doença, e o marido estava ali dando força e tal, tá? E aí falaram da Liga para ela entrou para a Liga. E, de repente, o marido dela quis saber o que está acontecendo com a minha mulher, que ela mudou, ela tinha assunto em casa, né? Ela se transformou. Mas, assim, de uma maneira que ele disse, não, eu vou ter que ir lá ver que grupo é esse. Está acontecendo nesse grupo, que ela está tão bem. E foi isso mesmo. E foi emocionante, assim, assim, a gente se emociona quando fala desse caso. E assim tem outros. Porque o grupo a gente prioriza o paciente. Eventualmente, se algum familiar quiser vir, ele até vem, mas é para observar. Mas a prioridade realmente, até em função do espaço. Nós não temos um espaço grande para isso. Então, assim, isso impacta bastante. As pessoas se transformam e eles não querem, assim, isso influencia diretamente no tratamento deles. Assim como a gente tem uns que a gente perde, outros eles se curam. Né? Eles eles saem dali batendo o sininho aquele lá do hospital. Legal, né? Por isso que, assim, é fundamental esse grupo. Hoje em dia não tem mais como não se trabalhar, os pacientes não tem como mais ficar sem esse grupo. Eles não admitem e a gente vê, assim, reflete diretamente no tratamento deles. Isso é muito importante. Essa melhora do bem-estar, do convívio, da socialização entre as pessoas. A socialização torna mais leve esse fardo, sabe? Tu vê, eles se dão conta que não são só ele. Essa, né, falou assim, eu não estou sozinha nessa caminhada. Então, eles se ajudam muito. É muito legal. É assim, E assim, eu não estou sozinho, eu vejo que tem pessoas melhores que eu, mas tem pessoas piores, tem pessoas que não estavam bem, que hoje estão bem. Então, essa troca
de ver, existe o uma luz no grupo fim deles, do túnel, né? O câncer, para muita gente, ele tem cura. Assim, cada vez tem mais tratamentos, cada tratamento específico para ti, para a pessoa com o câncer, né? Então, o tratamento evoluiu muito e entre eles conversando, eles conseguem perceber isso. Esse grupo de apoio é bastante importante. E no grupo do eles. WhatsApp tem que ver assim, ó, quando um não vai, não, tu vai melhorar, não sei o quê. Tu tem que ver a as motivação. A motivação. Eles se dando força nesse grupo. Tem que ver, assim, é incrível. E, vou rezar por ti, nós vamos fazer uma corrente de oração, vai dar tudo certo, né? E assim vão, e eles vão... Sabe, eles vão interagindo. Que tem de pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Eu escuto vocês falando aqui e fico pensando como a gente pode cada vez mais envolver pessoas, né, nessas causas. Assim como nós aqui na Plastrela temos buscado entender como a gente pode estar mais presente em diversas causas que têm a ver com o meio ambiente, com as questões sociais, com as questões de vida das pessoas, porque uma empresa tem esse compromisso social. E a Annelise falou sobre ser um ponto de coleta de tampinhas. Realmente, a gente vê que o pessoal trazia muito bonito este envolvimento das pessoas. Traz nos pacotinhos, vão colocando ali e a gente vai fazendo esse acolhimento das tampinhas, que eu digo, para que a gente possa depois transportar. E o legal é que a Annelise estava me falando, Cíntia, eu ainda recebo nos sacos que vocês mandam, que são as embalagens que nós produzimos aqui. Mas eu sei que na questão das tampinhas, quando eu visitei a Liga de Lajeado, vocês me falaram que tem uma diferenciação, quando elas são separadas por cores e quando não são. O valor muda. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque quem está nos assistindo ou nos vendo também pode saber que já pode fazer de forma voluntária esse trabalho lá na sua casa e nos pontos de coleta onde entregar de uma maneira mais adequada. Sim. Vocês podem falar um pouquinho disso para nós? A grande diferença da separação é o valor que a gente ganha no quilo da tampinha, né? As tampinhas normal de garrafa PET, a gente precisa de 400 tampinhas, mais ou menos, para dar 1 quilo. E para a gente separar isso, se tu pensa em valor, tu vai ganhar R$3 1 quilo de tampinha. Mas todo mundo ajudando, isso representa um valor bastante grande. E se a gente separa ela, então a gente ganha esses R$3. Se a gente não separa, a gente ganha R$2,20, R$2,50. É bem significativo. É bem significativo. Né? Quando tu vende 500 quilos, 1.000 quilos, 2.000 quilos, como nós vendemos no final do ano, em outubro, nós vendemos de uma vez mais de 2.000 quilos de tampinhas, essa diferença ela se torna grande. E aí as voluntárias entram também e às vezes até algum assistido passa na sala para ajudar também. Essa separação, quando não vêm separados, a gente separa lá na Liga. Nós temos uma voluntária, a Venúcia, que é a que mais gosta de separar tampinhas, que está sempre lá separando tampinha, que sabe as cores que tu pode misturar, porque tu não precisa separar todas as cores, algumas cores podem ser misturadas, né? Então, ela é expert em separação de tampinhas, está sempre lá na sala fazendo esse trabalho, conduzindo ele. E daí a gente separa por cores, coloca nos sacos, e quando a gente tem uma quantidade grande, nós vendemos essas tampinhas e esse lixo se transforma em medicação, em alimento, em um exame, né? Porque nós auxiliamos muito com exames também, uma coisa que a gente não fala. Às vezes a gente só fala assim, já no câncer, quando a pessoa já tem o diagnóstico. Mas muitas vezes, até chegar num diagnóstico, a gente sabe que a lista do SUS ela é um pouco lenta para chegar em certos exames. Mamografia, tu tem com muita facilidade hoje, mas às vezes uma eco mamária, uma colonoscopia, uma endoscopia demora. E nós auxiliamos muito, muito nesse sentido, quando a pessoa está precisando ainda de um diagnóstico, que ela está precisando deste exame para realmente ter a confirmação do diagnóstico, para daí acelerar o processo do tratamento. Então, eu acredito que a Liga de Lajeado também... As ligas fazem isso, né? A gente auxilia bastante nesse sentido, às vezes até algum medicamento que eles estejam precisando, com uma certa urgência, e também, às vezes, o valor, a gente fornece uma parte desse valor para elas poderem adquirir esse medicamento. Então, isso aí, a gente também faz esse trabalho, auxilia nesse sentido também, nos exames, nos medicamentos, sempre que necessário. Não é sempre que a Liga consegue, mas se a gente vê a necessidade urgente, a Liga com certeza dá esse suporte também, tá? E com relação às tampinhas, assim, a gente também tem as latinhas.
Eu ia perguntar para vocês o que mais nós podemos daí As sinalizar para as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas sabem, mas eu acho que quem tem a propriedade para contar, para falar o como, são vocês, né? Sim, assim, ó, nós temos restaurantes que são parceiros da Liga, que inclusive eu vou lá buscar sempre. Então, eles separam, eles não costumam amassar. O bom quando já vem amassado, mas assim, nem sempre dá. Então, as latinhas a gente recolhe. Onde a gente vê uma latinha jogada, a gente está juntando também. E não precisa tirar o lacre, porque o lacre ele vai entrar no peso, então não tem a necessidade de separar o lacre. E isso aí, e assim, inclusive, a latinha, a gente ganhou um preço melhor pela latinha. Quando tu fala latinha, é a latinha de refrigerante, é de cerveja, a latinha da bebida. É, da bebida. Isso. E também... energético, que hoje o pessoal às vezes... latinhas... Latas de alumínio. Latas de alumínio. Tá. Inclusive, as de aerosol também, que também entram também de desodorante, enfim, esses produtos de cabeleireiro também, todas essas latinhas a gente também recolhe, isso dá um valor muito significativo para nós. É muito importante. Também é outra coisa que tu também está ajudando o meio ambiente, né? Isso aí é uma coisa, é fato. E também nós temos lá o nosso grupo, junto com as tampinhas que fazem esse trabalho, que é muito legal. E cada vez mais, eu acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes. Tem aumentado o volume, né, Annelise? Sim, cada vez mais. Nós temos a nossa sala, Estrela na Coronel Mística ali, por enquanto, né? A gente sempre, quando chega lá, tem uma sacolinha pendurada, que as pessoas passam, às vezes a sala está fechada, passam e deixam as sacolinhas ali e ninguém leva. Elas sabem que vai ficar para a Liga. Mas como vocês têm as latinhas, nós, a Liga de Estrela, só temos o lacre. Porque nós não temos espaço hoje para coletar essas latinhas, né? Que elas já demandam um espaço maior, então nós temos o lacre e o aerosol também a gente recolhe. Mas em breve, Marione, com certeza nós vamos poder recolher as latinhas também, porque nós compramos em outubro do ano passado, a Liga conseguiu ter uma verba, né, parlamentar, e compramos uma casa no centro de Estrela, da rua Venâncio Aires. Vamos começar a reforma agora bem em breve e em pouco tempo vamos estar numa sede nova, mais ampla, com mais espaço, para poder também ofertar serviços diferentes, oficinas diferentes. Antes tu falava de dança, né? Pensei, que maravilha, mas hoje nós não temos espaço na nossa sala para fazer outras coisas. Uma oficina de culinária, nós temos uma nutricionista no grupo, mas nós não temos hoje como fazer alguma oficina culinária lá, que nós não temos espaço, né? Então, todos esses trabalhos nós vamos poder ter, assim, trabalhos diferentes, ofertar coisas diferentes para o nosso assistido, bem em breve, quando formos para a nossa casa nova. Que legal, assim, ó, a gente assim, ó, ficou muito contente com isso. Acho que toda a sociedade ficou, porque no momento em que tu consegue ter o teu espaço e tu poder trabalhar ele da melhor forma, um espaço maior, né? Porque muitas vezes o espaço é pequeno, então tu fica um pouco limitado, né? E adequar os serviços que a gente quer, né? Os serviços que a gente quer. Isso ofertar, é muito... né? E outra coisa, assim, a gente fala, né, dos assistidos, tem as assistidas e os assistidos. A Liga atende não só mulheres, né? Esse é um ponto que eu queria perguntar para vocês, porque a gente, vamos lá, a gente tem o consciente coletivo que o rosa é feminino, a Liga é feminina, então parece que vai ao encontro do público feminino, mas a gente sabe que tem uma amplitude no atendimento de vocês. E é legal vocês trazerem isso, porque talvez tenham pessoas que não saibam como isso acontece, como homens podem chegar e acessar esse serviço também, né? Na verdade, o serviço ele é tanto para homens, mulheres ou crianças, né? Indiferente, a pessoa que precisa de auxílio, que está num tratamento de câncer, é só vir até a Liga, fazer um cadastro, trazer o laudo médico com comprovante de residência, que nós auxiliamos todos. Nós, aqui na Liga de Estrela, a gente tem uns 30%, 40% de homens sendo assistidos. E algumas crianças, 3 ou 4 crianças, é um número menor. 40% são bem expressivo, né? São bastante homens, né? Bastante homens. Bastante. Eu acho que, eu vou te dizer, vou ser bem sincera, acho que já está em 50%. Nós aí, né? Porque o paciente na Liga de Lajeado, ele entra pelo hospital. A gente tem a nossa salinha,
ali no 4º andar, e a gente tem uma secretária, ela que faz essa triagem, ela que faz esse primeiro acolhimento. A gente fornece os suplementos, né, que é a porta de entrada deles quando vem pedir auxílio na liga, é o suplemento, os suplementos, né? A gente fornece, e isso não é barato, isso não custa barato, os suplementos eles são bem caros, então a gente, até o Estado entrar com isso aí, demora 3 meses, então nesse período são as ligas que suportam as famílias. Que fornecem isso aí. E tem o outro suplemento que é o pré-operatório, né? Que o pré-operatório esse é caríssimo. Caríssimo. Esse é caríssimo e que esse não vem pelo SUS, né? Não. Então, normalmente esses a gente Quanto propósito nessa causa, né? Quanta coisa é feita que impacta pessoas e que a gente, né, que está longe não tem esse conhecimento. E por isso que eu digo que o que vocês fazem está muito conectado com o que a Plastrela acredita, por isso. A gente também está longe, está aqui às vezes, né, nem sabendo o que está acontecendo ali do lado de fora, mas poder saber que de alguma forma a gente toca pessoas, né, através de um produto que a gente tem parte aqui dentro da empresa, que é, né, todo um processo produtivo e que chega a alcançar pessoas, isso é muito bacana. E Cíntia, além do que a gente já falou, né, das próteses que a gente faz com esse polietileno que vocês nos dão, dos sacos para as tampinhas. Também, em alguns momentos do ano, nós, da Liga de Estrela, como a Plastrela está em Estrela, a gente vem em março, vem no Outubro Rosa aqui, então a gente acaba também trazendo material de informação para os funcionários de vocês e vendendo nossos produtos aqui dentro, nossas camisetas, as nossas sombrinhas. Então, a Plastrela sempre é um grande parceiro, em diversas maneiras, né? Comprando produtos, auxiliando. Quando nós temos o nosso café colonial em julho, tem muitas funcionárias aqui da Plastrela que a gente conhece, que vão lá, que é um ponto que a gente vende bastante cartões. Então, é uma parceria, assim, bastante expressiva, assim, para nós. E a gente fica muito feliz com isso. E sabe que a gente ganha, porque quando vocês vêm, e é um momento que a gente pode abrir para fala e para escuta. Então, as ligas estarem dentro da empresa, dentro da Plastrela, que para nós é muito significativo, porque nós já tivemos casos, nós também temos essas histórias e a gente vai trazer aqui na nossa websérie de pessoas que, através deste momento, né, dessa pausa para reflexão, puderam olhar para a sua saúde e identificaram em tempo acessível ainda, num tempo bom, que estavam ali com alguma questão ligada à saúde oncológica e que precisava de um tratamento. Então, como é importante ter esses momentos, né, esse trabalho da Liga vir também dentro da Plastrela, poder ofertar para as pessoas conhecimento, explicação. Tem uma outra coisa muito importante que a gente faz, que as ligas fazem, eu vou falar pela de Lajeado, é o trabalho de prevenção, que é muito importante. Trabalhar a prevenção já. E isso, assim, é fantástico. A gente vê, assim, os depoimentos, porque a gente vai nas empresas, a gente faz trabalho de prevenção nas empresas, escolas têm nos pedido, inclusive, assim, onde entra... A gente pegou uma entidade, uma escola, e a gente pôde ver a realidade daqueles adolescentes. A gente falou para adolescentes, tu imagina. Então, e aí entra essa questão. O meu lema é: cuide de quem você ama. Então, no momento em que tu está falando com o adolescente, ele vai levar isso para casa, ele vai ver com outros olhos aquela pessoa que ele tanto ama, com mais carinho. Porque muitas vezes o exame ele dá medo. A gente tem medo de ir lá ver, de ir lá no médico fazer esse exame. Então, assim, cuide de quem você ama. Acompanha. Se tu tá com medo, eu vou junto, mãe, eu vou junto. Quem sabe eu faço também. O pai também, no exame de toque, né? Não só pelo exame de toque, a próstata é pelo sangue. Exame de sangue. Meu pai teve um câncer, ele descobriu pelo exame de sangue e foi curado. Então, assim, isso é muito importante. As palestras de prevenção, tu atuar na prevenção para que não chegue naquele ponto em que seja mais difícil a cura. Inclusive, a gente vende bem, são os chaveiros com as 3 bolinhas, né? Bolinhas, do câncer de mama. O câncer de mama com as 3 bolinhas. A mulher se tocar. Então,
perceber os sinais, né? O corpo, muitas vezes, a mama mostra, ela manda sinais. Isso é muito importante. Então, a prevenção é outra frente de trabalho muito importante. Ela é mais intensa em outubro e novembro, porém, ela é o ano todo. A gente tem que temos fazer que falar, temos que falar o ano atenção, todo, cuidar durante o ano todo. Né? Mariane, assim como vocês, a gente também vai em empresas, nós temos uma enfermeira voluntária. E normalmente é em outubro e novembro que as empresas abrem esse espaço, é quando está na mídia, quando tem o foco, né? Algumas vezes em março também, uma outra também, se faz algum tipo de ação sobre a prevenção. Como tu disseste, como é importante levar, às vezes, uma coisa que as pessoas sabem. A grande maioria tem a informação, mas tu chegar e tu ouvir aquilo, não, eu preciso ir fazer o meu exame, eu preciso ir fazer a minha mamografia, preciso fazer meus exames de rotina, não só para o câncer, para outras doenças que às vezes são silenciosas, né? Então, a gente levar essa informação para as pessoas de quanto é importante, ou avivar essa informação que muitas vezes elas têm, mas a correria do dia a dia, com o trabalho, às vezes não tiram o tempo para cuidar de si, né? E eu sempre gosto de falar assim, ó, que quem procura, cura. E um diagnóstico precoce faz muita diferença na vida de uma pessoa quando descobre um câncer. Porque os índices de cura no tratamento inicial são muito grandes. Então, é importante a gente realmente se cuidar, a gente fazer nossos exames preventivos, a gente ir todo ano no médico, né, fazer os exames, tanto homens, mulheres, e a gente se conhecer, porque o nosso corpo dá sinais. E, às vezes, a gente, na correria do dia a dia, não presta ignora. Atenção. Não presta atenção. Ou tem medo, desculpa, né? Ou por medo. Fica... sempre, uma desculpa sempre acha. Sempre acha. Então, da gente realmente se conhecer os sinais que o nosso corpo dá e procurar o médico para ter um diagnóstico. E qualquer coisa, a Liga está ali. A gente está ali para dar um suporte, para acolher. Comentar um caso que a gente teve agora no final do ano de uma assistida nossa também, que estava com um problema intestinal assim muito grave, com suspeita de uma metástase no estômago, e foi descobrir que era uma intolerância alimentar. Ver se não tivesse feito a busca pelo diagnóstico, e ela estava emagrecendo muito e assim com muita dificuldade, realmente fazendo exames, sofrendo. Fez colonoscopia, nós auxiliamos com a colonoscopia, fez uma série de exames e descobriu que era uma intolerância alimentar. Falaste de apoio, nós falamos aqui de ajuda, nós falamos de poder estar atento a sinais, de autocuidado, né? Tudo que vocês lá em cada Liga Estrela, Lajeado, busca propiciar para as pessoas, que vem muito ao encontro, e a gente se sente muito realizado aqui na Plastrela, porque é o que a gente também busca, através, né, do nosso agir profissional, poder também estar impactando vidas. No fornecimento de embalagens flexíveis, mas também através do nosso processo aí, né, de um produto que sai do processo de industrialização poder estar chegando a mulheres. E a gente fica muito feliz com isso. Como nós estamos felizes, nós queremos continuar, né, nesse processo, neste movimento, apoiando, ajudando, que tem a ver com o nosso propósito. Eu queria que vocês agora deixassem, né, uma palavra para as pessoas que nos ouviram até aqui, que nos assistiram, sobre o propósito de cada liga, por mais que sejam semelhantes, mas a gente sabe que cada uma, né, tem o seu espírito ali, a sua essência, e façam um convite para as pessoas serem voluntárias e como é que elas acessam vocês para que mais pessoas possam se envolver nessa causa, porque toda história, né, tem um propósito e aqui elas preenchem vidas, então vamos aí motivar as pessoas, envolver as pessoas para isso. Bom, Cíntia, assim, primeiro, obrigada assim, por esse espaço, para a gente poder ter essa conversa, né? O que eu queria dizer para as pessoas, assim, venham até a Liga. É muito bom a gente ser voluntária. A gente se encontra, a gente faz uma rede de amizades, a gente tem um grupo muito bacana aqui em Estrela, que nós somos amigas, que a gente se encontra fora do trabalho da Liga. Auxiliar as pessoas que estão passando por esse momento difícil é muito gratificante para a gente. Faz a gente ver, assim, como às vezes a gente reclama de certas coisas pequenas e tem tantas coisas mais difíceis na vida, tem tantas pessoas passando por momentos difíceis, que a gente às vezes, com o nosso trabalho, com a nossa ajuda, só o fato de ouvir a pessoa, só de escutá-la, de estar lá, escutar ou de fazer uma visita, que a gente faz muita diferença na vida dessa pessoa. A gente tem alguns assistidos assim mais próximos, assim, que às vezes
manda no WhatsApp uma mensagem, tu fala com ela, tu motiva. Então, isso faz muito bem para a gente. É muito bom a gente ser voluntária. A gente está lá realmente assim, fazendo esse acolhimento para eles, mas a gente está fazendo um bem muito grande para a gente. Eu me sinto assim, ó, muito feliz por ser voluntária da Liga. Eu tenho isso como meu propósito de vida, ser voluntária da Liga, poder fazer um pouquinho mais pelas pessoas que estão nesse momento tão delicado, mas que eu tenho certeza que a grande maioria vai superar, porque a gente está ali auxiliando ela. Então, a gente vai facilitar um pouquinho esse processo na vida dela. A gente vai ser um facilitador nesse processo que ela está passando, nesse caminho que ela está trilhando neste momento. As redes sociais, Annelise, da Liga de Estrela. Nós temos o Instagram e o Facebook Liga Estrela. Tá ok. Bom, Maria? a Liga de Lajeado também faz esse convite, né, para que venham conhecer a Liga, venham dar um sentido para a sua vida. Eu acho que tu tendo essa consciência, tendo esse conhecimento do que é ajudar o próximo, eu acho não tem como a gente não se sensibilizar e não querer participar desse movimento. É um movimento que ele precisa aumentar. Eu acho que a gente está assim, ó, parece que encolheu um pouco. Eu tenho essa percepção. Mas vamos retomar isso aí e vamos ajudar o próximo. Isso não tem coisa melhor, sabe? Não tem coisa mais gratificante do que poder fazer a diferença na vida de alguém. Sabe? A gente precisa, o mundo precisa disso. Isso é cura. Isso é cura para o próximo, isso é cura para a alma, isso faz a diferença, tá? Inclusive, assim, ó, tem as frentes de trabalho, tá? A gente tem nossas redes sociais também, e a gente também tem uma conta bancária que também está precisando. A gente tem despesas e a gente está sempre correndo atrás. Se alguém quiser fazer alguma doação ou quiser ser um contribuinte, com o valor que seja por mês, isso também faz diferença. Se tu não tem tempo para estar lá ajudando, então pega assim, ó, faz um Pix, né? E para a Liga. Esse dinheiro, ele, olha, não tem dúvida, ele é muito bem empregado e ele reflete muito, né? Ele é impactante. O mínimo que tu pode ajudar, ele vai fazer. É uma gota no oceano, tá? Isso faz a diferença. Então, a Liga está aí precisando de voluntários, precisando de pessoas que contribuam também. A gente tem que ser sincero, né? A gente precisa, né, também lembrar disso, que a Liga não é feita só de... a Liga tem as despesas. Para a gente poder ajudar, a gente precisa ter frentes de trabalho. E uma das frentes também são as doações. Eu acho que é muito importante isso. Só complementar o que a Mariane falou, a gente não falou nesse assunto, né? Mas como as ligas se mantêm, né? A gente fala que a gente auxilia, mas todo o auxílio que a pessoa assistido vem até na Liga é fruto do trabalho das voluntárias ou de doações de parceiros, de algumas empresas, entidades, tipo Lions e Rotary, alguma empresa que faz alguma ação, que destina um valor para a Liga, como nós teremos agora, no dia 8 de março, a corrida Ranmore, que é a parceria da Prefeitura com a Ranmore, então traz um recurso bem significativo para nós da Liga, mas é dessa maneira que a gente consegue o auxílio, vendendo camiseta, vendendo sombrinha. É assim que a gente vai auxiliando. Nós não temos um dinheiro que chega todo mês, não é fixo. Ou uma renda fixa que eu possa contar, não. Eu tenho que todos os meses estar atrás, estou fazendo durante o ano as ações, a gente faz o Café Colonial lá no mês de julho, então a gente faz algumas ações maiores que nos permitem alguns meses de... Então, doações são extremamente importantes, são bem-vindas e as pessoas podem fazer, né? E eu acho que é muito legal vocês trazerem isso, porque às vezes a gente fica se perguntando como eu posso ajudar. Às vezes eu não estou com o tempo disponível, porque a gente sabe que tempo também é dinheiro, mas eu posso doar, né, um recurso financeiro que possa aí estar impactando e ajudando muitas pessoas.
Bom, a gente chega ao fim assim desse episódio e eu quero dizer para vocês que foi fantástico conhecer um pouquinho mais da história da Liga de Estrela, da Liga de Lajeado, saber como vocês impactam pessoas, como o trabalho voluntário de mulheres que se dedicam a uma causa tão importante que tem a ver com trazer dignidade, trazer bem-estar e cuidado para muitas pessoas, chega, né, aqui para nós, que se conecta demais com o que a Plastrela acredita, que é também de deixar uma sociedade melhor, de tocar pessoas, de fazer diferença na vida das pessoas. Então, nós estamos muito conectados por propósitos, né, que transformam a vida das pessoas. E essa nossa websérie, Preenchendo Propósitos, é isso. Toda história tem um propósito e aqui elas preenchem vidas. Nós te convidamos a nos acompanhar no Instagram da Plastrela e no YouTube. E até o próximo episódio.